tem um mapa mundi onde você clica, nós fizemos uma análise, a gente faz uma análise de onde a revista está sendo feita. A revista, em menos de um ano e pouquinho, ela já tem mais de 10 mil visualizações em vários locais do mundo. Já tem artigos sendo baixados nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na China, porque a revista está em inglês. Então o pessoal pega, entra, lê, imprime e vai ler. Então não tem jeito, né? Essa é a ideia. Olha aqui, em relação ao que eu chamo de acabamento do artigo, procure fazer essas dicas. Você pode colocar uma prancha, como eu coloquei aí, tá vendo? É a população que eu trabalho para resistência ao vírus. Olha só, eu mostro a população no campo, eu mostro os genitores que foi cruzado, eu mostro os híbridos secretária que escolhia o revisor. E mostro a segregação genética que ocorre na população. Então, é uma prancha com isso. Zé Maria e João, mandava para eles. Que valoriza o trabalho, mostra. Não tinha esse critério. Campo. Isso aí cai muito bem na apresentação do trabalho, é o que eu falei. Antigamente, gente, você tinha as revistas sendo impressas. Pra vocês terem ideia do número, a Revista Brasileira de Fruticultura, até 3 anos atrás, a gente gastava R$40 mil por ano com gráfica, porque era para fazer o quê? Impressão dos volumes e envio para os sócios dos números da revista. Nós paramos com isso, praticamente ninguém faz mais, porque o custo de gráfica é muito alto, né? E como a revista está lá em São Paulo, até o ano de 2016, a FAPESP financiava a revista para a gente. De 2016 para cá, a FAPESP não colocou essa questão de redução de recursos financeiros, né? A FAPESP nos colocou na prioridade intermediária, ou seja, a gente conseguia uma verba da FAPESP, mas só um percentual. Então, a gente não conseguiu mais bancar a impressão dos números. Então, hoje é tudo online. O que eu quero dizer? O que facilita também? Os editores da revista, eles olham com muitos bons olhos colocar uma foto, uma prancha, um gráfico colorido, porque não vai ter custo de impressão. E os artigos ficam na internet hospedados em PDF com uma qualidade ótima. Então, todo mundo está fazendo isso, né? Então, o que você puder agregar uma foto do seu experimento, etc., é o que eu chamo de acabamento do artigo, valoriza o artigo na sua apresentação e conta ponto junto ao editor-chefe, tá? Editor de área. Aqui, ó, você botar um fluxogramazinho mostrando como é que você fez. O nosso trabalho de melhoramento ele é mais assim, bem sistematizado, né? bem concatenado, então eu consigo mostrar nesse fluxograma desde o início, o que eu estou fazendo, onde eu estou chegando, onde eu vou, o que é a população segregante, como é que eu cruzo, enfim. Eu conto a história na metodologia, mas mostro uma figura auxiliar a isso. Então, essa figura dá visibilidade ao método que eu usei e valoriza a apresentação do trabalho. Então, só conta ponto, né? Desde que esteja bem estruturada, bem feitinho. Então, é pegar isso aí, né? Um trabalho nosso de proteômica para resistência a esse vírus, um trabalho para foto de intensidade, tá vendo? Eu coloquei as fotos com a planta, quantos dias após a inoculação, as proteínas que apresentaram, ou seja, fiz um diagramazinho e coloquei na revista. É muito bem visto pelo editor. Como eu disse, as revistas não estão sendo impressas mais. Então, isso não tem custo nenhum para o editor. É gerar o arquivo em PDF e colocar no site. Então, dá para fazer, dá para usar com muita qualidade o seu artigo e valoriza muito a apresentação do seu artigo. Aqui o diagrama de Venn, né? Ou seja, o que eu falei, ó, essas figuras hoje estão mudando, você faz um diagrama onde você mostra, nesse caso a gente mostrou as proteínas envolvidas, né? Passiflora cetácea, que é o material resistente, o Passiflora edulis, que é o susceptível, em amarelozinho aqui, os híbridos, né? Ou seja, quais são as proteínas que estão em cada um, né? Que proteínas que são exibidas quando o vírus é colocado na planta e dá resistência. Então, a gente mostra um diagrama de Venn e em gráficos coloridos como é que isso funcionou. Cai muito bem na forma de apresentar o artigo. Então, o que eu estou falando, a criatividade, né? O uso de softwares modernos no final, no acabamento do artigo, é uma coisa decisiva para você apresentar um artigo com uma boa apresentação e ele chegar na revista e ser bem visto logo na entrada, né? Aqui, gente, vale aquela impressão. A primeira impressão é que fica, tá? Não tenha dúvida. Aqui mesmo, a pranchinha, tá vendo? As figuras, as plantinhas, quando eu inoculei o vírus, né? As proteínas defensivas de proteínas de cunho energético, quais são os sintomas depois de 15 dias, de 24 dias, ou seja, como é que a planta exibiu o sintoma. Você mostra em figuras reais como é que andou o seu trabalho de pesquisa. Aqui um exemplozinho rápido também, esse artigo que a gente publicou na Eufítica, olha o que eu falei, recebido dia 8 de junho de 2018, aceito 19 de março de 2019. Isso tudo tá por uma razão, tá? A posição do DOI, etc. Tal, tudo faz parte dos indexadores que a revista tem que ter.
Mas olha só, eu coloquei esse artigo aqui para vocês verem como a gente pode ter criatividade, às vezes abordando uma pesquisa que parece muito trivial, muito simples, mas usando criatividade na execução do trabalho, na forma de analisá-lo, na apresentação, você pode pegar uma revista boa. Eu fiz uma revista boa, acho que é 1.7, né? Acho que é A2 pelo Qualis, uma revista muito boa, para o nosso padrão de ciências agrárias. Então, o nosso trabalho é isso aqui, ó. A gente tinha uma população segregante de uva, que a gente simplesmente pegou esse material e fizemos uma avaliação de resistência nematóide, né? Para ver que esse material são híbridos interespecíficos de videira que podem, né, tem potencial para ser usados como porta-enxertos. Então, mais do que evidente, e nematóide é um problema na viticultura. Vamos verificar esses indivíduos segregantes, se eles têm potencial para poder, por exemplo, no futuro, né, de médio e longo prazo, serem porta-enxertos para uva. Então, essa é a ideia, né? Genótipos, né? A gente fez o quê? Obtenção da população segregante, que a gente já tinha, avaliamos a variedade genética para conhecer e explorar. Essa é a ideia de um trabalho. Pode parecer simples, pode parecer feito, e é feito com bastante frequência nessa área de melhoramento de plantas. Mas o que a gente fez? A gente fez esse trabalho, né? Pegamos esse material, avaliamos para a resistência nematóide, pegamos o mesmo material, fizemos análise de DNA e fizemos uma análise conjunta das informações. Então, eu gerei um diagramazinho. Eu mostro aqui os grupos que eu formei com essa análise de DNA, né, os genitores e os vários híbridos, discuto, aproveito a ideia do trabalho de só fazer diversidade genética, adicionei nesse trabalho de variedade genética a questão de resistência nematóide, então isso vai dar uma importância, quer dizer, não basta ser resistente, não basta ser divergente, diferente, mas esse indivíduo tem que ser resistente ao nematóide, que pode ser usado. Então, essa aqui é a ideia. Você já faz a chamada no título do trabalho, tá vendo lá? Diversidade molecular em segregantes de videira. Implicações para o melhoramento de uva, visando a resistência a pratilencos braquiúrios. Olha aí. Então, o que eu falei, a criatividade tem que vir já no título do seu trabalho. É uma arte mesmo. Você tem que saber fazer a ideia do trabalho e vender o seu peixe logo na entrada, que é o título do trabalho. Então, títulos como esse, como esse, resposta do bastão, não vem com isso, não. Diversidade, não, meu filho, não, já está cheio. O editor de área pega o padrão que você põe e fala, nossa, mas já tem uns 30 aqui com esse aqui, eu não quero isso, não. Porque esse é o ponto. O editor, eu quero que chame a atenção lá do começo, para você lembrar o que a apresentação está levando a gente a concluir, né? É que eu disse lá, uma revista boa, como ela pega muito artigo por mês, o editor, é legítimo que ele faça isso, ele procura prospectar os artigos mais interessantes para ele não vai fazer nada diferente disso. Ele fala, o seu artigo pode ser bom, mas se for chegar na prancha de edição, for mais do mesmo que ele já tem em estoque, ele não vai querer. Ele fala, não, vai chegar aqui 40 por mês, então eu vou aguardar uma coisa melhor chegar. Não é porque o seu é ruim, é porque a concorrência é alta mesmo. Então, volto a insistir, tenham criatividade na composição do título do artigo e na elaboração. Pode ser um tema simples, mas se for muito bem feito e bem apresentado, tenho certeza, ele vai ser publicado, não tenho dúvida disso, tá? Então, a gente fez o gráfico, acoplou, fizemos uma apresentação aqui, a apresentação, esse acabamento, né? O diagrama colorido, com as várias espécies que eu fiz, né? O número de grupos que eu formei, com o marcador eu faço uma figurinha colorida que eu mostro, cada cor dessa aí é um alelo que a planta possui, né? Que o marcador pegou e vincula essa informação com a resistência nematóide, né? Isso aqui é um trabalho que eu fiz está para ser nesse artigo, né? Variedade genética via marcadores de cruzamentos entre araçá e goiaba para resistência nematóide também. Então, eu já não apresento mais aquele diagrama padrão que vocês viram. A gente põe o dendrograma padrão, que já é conhecido, mas acopla o dendrograma, quer ver? Um dispositivo de cor. O grupo vermelho, o grupo verde, o grupo... Aqui está o DNA, então quer dizer que algum alelo do grupo, algum alelo que está no araçá, essa mistura de cor quer dizer o seguinte, alelos que estão nessa área também vão estar aqui em cima. Então, você mostra, você acopla, por exemplo, a um diagrama que é muito comum em melhoramento, uma figurazinha colorida. Então, você está fazendo um acabamento melhor do seu artigo, melhorando a edição da figura e, consequentemente, valorizando o seu trabalho. Não tenha dúvida, né? Esse é um gráficozinho de calor, tá vendo? Isso é bem manjado, né? Você faz no R, onde diversidade maior ou menor, você vai tendo cores diferentes e mostra se esse BCL está mais próximo, está mais distante, ou seja, a gente acoplou ao antigo dendrograma de árvore um gráficozinho de calor para melhorar a edição da revista, ou seja, o software que eu citei naquela slide anterior
com essa bateria de software atualizados, você pode compor bem as suas figuras e mostrar, valorizar o seu trabalho. Essa desculpa, eu não achei, não tem como fazer, infelizmente não cola, não dá para colar, né? O editor não vai fazer isso aí. Então, vocês que pesquisam, vocês que orientam, vamos ter essa visão de, vamos procurar o software, muita coisa é gratuita na internet, é baixar, os manuais são simples, é ler e fazer análise, fazer uma figura, né? Perde um tempinho, mas você consegue fazer. Essa perda de tempo, gente, a perda de tempo para fazer um bom artigo faz parte do processo, né? Faz parte do processo, não pode ser diferente, né? Aqui a gente estava também usando esse tipo de figura, né? São gráficos, a gente mostra esse entendimento, quer dizer, quanto que está esse emaranhado, né? Ou seja, você pega descritores de planta, moleculares e fenotípicos, e verifica se eles estão tendo alguma coincidência. O 0 é praticamente coincidência total, e o 1 é ausência de coincidência. Ou seja, você mostra numa figura diferente, isso a gente faz com R. O R hoje é um dos softwares mais utilizados na pesquisa, tá? É um software que você deve conhecer, é gratuito, né? Tem vários cursos online na internet, às vezes até gratuitos, e você tem uma série de pacotes no programa R que faz uma série de análises de figuras. Então, vale a pena hoje você ter uma expertise, ou no grupo que está fazendo aquele artigo, ter profissionais que conseguem trabalhar bem o R, porque você vai ter um suporte muito bom de análise e de confecção de gráficos e figuras. Enfim, era isso, é um tema bastante interessante, né? Eu mostro aqui alguns principais resultados que a gente tem, a forma de fazer. Falei um pouquinho sobre a minha experiência como editor de 3 revistas, e pode acreditar, esses são muitos erros que a gente encontra nesse métier, tá bom? Era basicamente isso, eu estou aberto para vocês me perguntarem, trocar experiência, acho que essa parte de trocar experiência e dúvida é muito importante para nós. Muito obrigado. Alexandre, obrigado pela sua apresentação. Sinta-se aplaudido. Tá muito boa. Com certeza foi de grande relevância para todos nós. E agora a gente pode deixar aberto para o público, né, presente aqui na sala, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Exatamente. Alexandre está à disposição. Boa tarde. Olha, essa pergunta é boa. Eu acho que é o que eu falei, né? Independente da área de conhecimento que a gente trabalha, toda pesquisa, que eu estou comentando, que vai culminar com um artigo, uma publicação, a parte de metodologia é muito importante. Então, acho que você já respondeu um pouco na sua pergunta. Nesse tipo de trabalho, a intensidade de amostragem é muitas vezes uma peça de dificuldade na publicação. Ou seja, você tem que ter uma expertise muito boa para você mapear os grupos que você quer atingir e se o seu nível de amostragem está adequado para fazer as pressuposições e as conclusões que você quer tirar, né? Então, basicamente, é isso. Ou seja, no caso de ciências humanas, onde a amostragem é importante na concepção do trabalho, acho que esse é o ponto de maior relevância para você. Ou seja, caracterizar bem os grupos que você quer amostrar, né? Saber se o seu número de amostragem fazer as suas conclusões, e depois disso aí, partir para trabalhar a parte de inferência das suas observações, ou seja, tem alguma série de estatísticas aí, até não paramétricas, que podem te ajudar a fazer a inferência sobre o seu trabalho e fazer a apresentação. Eu acho que, dependendo da área, a gente tem que partir para um acabamento, um refino maior da forma de como apresentar a sua pesquisa. Então, se puder sair de tabelas tradicionais, gráficos tradicionais, eu aconselho.
Se houver algum outro instrumental que você possa lançar a mão para mostrar o seu trabalho, é isso que deve fazer. Obrigado, agradeço. Obrigado, Magno. Marcos, você quer fazer uma pergunta? O Robson, gostaria de fazer uma consideração também. Pode ficar à vontade, Marcos. Professor Alexandre, eu também sou oriundo lá da UENF, orientado lá do professor Almir. Tivemos lá contato lá no laboratório. Isso. Uma consideração que eu quero fazer, uma novidade que a gente tem visto agora, a gente, quando a gente submete o trabalho, e normalmente o trabalho não volta negando, mas que volta com revisões a serem feitas, eu considero muito importante. Para mim, eu tô aprendido demais com os revisores. Quando eles mandam a gente mudar, a gente aprende. Algumas coisas a gente discorda, que algumas coisas a gente vê que estão ultrapassadas. E o que eu tenho para falar agora é em relação à escrita do objetivo. As últimas considerações que eu tenho visto, e eu também tenho aplicado isso, que faço alguma divisão, é que a pessoa escreve: o objetivo do trabalho é avaliar. Bom, o trabalho é físico, o trabalho não tem objetivo. O objetivo é do autor. Então, no português, vamos botar assim, o português correto não é colocar o objetivo do trabalho. Seria: o trabalho foi realizado com o objetivo. Porque trabalho não tem objetivo, o objetivo é do autor. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, se realmente você está procedendo. Eu concordo com isso pelo português escrito, mas o que você sobre isso?